Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Olá pessoal, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e que a verdade nos liberte. Não, eu não estou encerrando um vídeo logo após iniciá-lo, muito pelo contrário. Mas de fato, há cerca de 6 anos, desde que postei o meu primeiro vídeo nesse canal, este é o mote com o qual eu tenho terminado praticamente todas as minhas produções. E isso não porque eu tenha pretensão de querer dizer que o que eu falo seja a verdade, a expressão da verdade, mas porque baseado em uma frase de Robert Evans, que desde muito tempo atrás tem balizado a minha consciência, que toda história tem 3 lados, o meu, o seu e o verdadeiro. Entendo que a partir do momento que reconhecemos que não somos senhores da verdade, temos o dever de buscá-la, ou assumirmos que somos cúmplices do erro e da mentira. É esta busca que pretendo incentivar com essa frase, com a qual encerro todos os meus vídeos. Neste sentido, iniciei um projeto aqui no canal, no qual entrevisto pessoas com gabarito nas mais diversas áreas, sobre os mais diversos assuntos dos quais eles têm muito mais expertise do que eu, para aprender com eles e partilhar este aprendizado com vocês. Dei a este projeto o nome de Conexão Real, que não há melhor conexão com a realidade de um fato do que aquele que realmente o vivencia. Com esse objetivo, entrevistei o advogado professor Leandro Campos, o jurista doutor Modesto Carvalhosa, o historiador militar professor Kleber de Oliveira, o deputado federal príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nobre barão de São João Mar, o membro de órgão da ONU, príncipe Gários de Gassan. E agora vamos rever um pouco do que pudemos aprender com estas entrevistas. Bom, vamos lá. No dia 14 de novembro, os meios militares, o major Solon, espalhou o boato de que havia mandado prender Deodoro. Isso aqui está errado. Porque antes, uma reunião no dia 6 de novembro, às 23 horas, na casa do tenente-coronel Benjamin Constant, que dava aula de matemática na escola, na Academia Militar da Praia Vermelha hoje, tá? Prestem atenção nesse nome. E aí, Benjamin Constant. Esse cara, ele foi herói na Guerra do Paraguai. O imperador, inclusive, homenageou ele, coisa e tal. Mas o Benjamin Constant é aquele cara engraçado. Ele era tenente-coronel, quando veio a República, ele foi levado a general para ser o ministro da guerra de Deodoro. Deodoro estava doente em casa. Tá? Aí, às 23 horas, reuniu o pessoal lá. Olha, gente... Isso no dia 14. Não, no dia 6. Ah, tá. Ok. Dia 6. Eles planejaram que era no dia 14. Certo, tá certo. O que aconteceu? A reunião foi às 23 horas na casa dele. E lá falaram, gente, aí, ó, Deodoro está doente, nós temos que planejar o que nós vamos fazer. E aí, o que a gente faz? Ó, aí, o avô de um ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o Alferes, Joaquim Inácio Batista Cardoso, Alferes, tenente, tá? Uma coisa de subtenente, um Alferes. Ele falou assim, ó, vamos extraditar o imperador. E se ele reagir, vamos fuzilá-lo. Aí o Benjamin Constant, opa, pera lá. A gente fizer uma coisa contra o imperador, nós vamos ter uma revolta popular nas mãos. Não dá para fazer isso, não. A população se identifica com a família imperial, não dá. Deodoro não está aqui. Deodoro estava doente, estava em casa, e levaram para ele a seguinte notícia. Senhor, é o seguinte, há um problema com o Ministério Ouro Preto, a situação está incontrolável. A tropa vai se rebelar. E não podemos garantir a segurança da família imperial, que estava em Petrópolis. O senhor tem que tomar atitude. Ele estava doente. Levantou da cama, colocaram no cavalo, nem conseguiu subir no cavalo. Foi até o quartel-general no Rio de Janeiro, onde a Praça da República, onde tem o Palacete Deodoro, que é a sede da Academia, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, do qual eu faço parte. Tá? Eu sou o monarquista que trabalha na Casa da República. Eu sou um brasileiro, eu trabalho com história do Brasil. Sim, eu fato. Eu estou estudando história.
Eu não estou aqui para fazer propaganda política, para um lado ou para o outro. Eu sou um profissional, eu sou um historiador. Certo. O que acontece? Deodoro, o pessoal vê a tropa vindo, é mais um desfile militar. Vamos embora. Ele chega lá, a tropa está formada, igual o quadro está aí atrás de você, certo? E ele faz o discurso dele para a tropa e tira a barretina, que é o gorro. Certo. O pessoal põe essa barretina na ponta da baioneta e eles rodavam, né? Certo. Aí, quando o pessoal começou a rodar, ele ouviu o grito. Ele ia gritar, viva o imperador! O pessoal começou a gritar, viva a república! Ele, o quê? Aí deram uma salva de tiro de canhões. Os outros líderes militares, Benjamin Constant, Major Solon, tá? Não falamos aqui do caso de Sena Madureira, que começa o problema militar com ele em 1873, né? Mas a gente fala depois. O que acontece? Levaram ela para dentro e falaram, olha, você acabou de proclamar a república. O quê? Eu disse, o imperador. Então salva aí. Ou você assume o governo ou vai ter uma guerra civil na mão. O que você prefere? O que há de verdade e o que há de desinformação com relação a essa eventual tensão entre a Ordem e o Vaticano? Olha, doutor, eu peço permissão ao doutor para falar somente au passant disso, porque é uma entrevista que é gravada e às vezes as pessoas podem entender errado, claro, né? Claro. Então vamos tentar aí ser o mais pacífico e verdadeiro possível. Haverá realmente mudanças na ordem, mas também há velhos cavaleiros que querem que a ordem não mude. Ela continue sendo aristocrática, que somente alguns muito elevados cavaleiros e de grande nobreza ainda possam votar, etc, etc, etc. E o nosso Papa, ele é o Papa Francisco, ele é franciscano. Então a ordem se divide, mas sem se rachar, vamos usar isso. Ela se divide só em opiniões. Por quê? O que o Vaticano decidir, a ordem acatará ou não será. Os cavaleiros que não quiserem acatar, infelizmente, não tem o que ser feito. Porque não existe ordem de Malta sem o papado. Isso não existe. Como já disse, somos soberanos, é uma ordem soberana, mas nós somos soberanos porque nós não dependemos, como se diz, de cardeais, dessas coisas para decidirmos o que fazer. Mas somos completamente dependentes da Santa Sé. E somos da Santa Sé. Então, o que o Papa decidir, será decidido. Há um ramo mais tradicional, que quer que a ordem continue dessa forma, e há um ramo que quer que a ordem tenha mudanças. Se o doutor me pergunta, se o professor me pergunta, quais essas mudanças, ainda não sabemos, porque até mesmo essas mudanças estão sendo debatidas. E ainda não foi passada para nenhuma das associações mundiais ainda. Elas estão sendo debatidas para ver quais serão, e daí sim elas serão divulgadas para nós, para termos uma votação. Não sabemos nem como será a nova votação ainda. Então estamos neste ponto, aguardando. Enquanto não aguarda, a ordem funciona normalmente da mesma forma. Sabe? Então, estamos aí, ainda temos que ter eleição para o nosso grão-mestre, estamos sem grão-mestre, estamos só com lugar de tenência da grão-mestre, porque veio também a Covid, e muita coisa teve que ser feita, ficamos muito tempo parados, né? No sentido dessas coisas burocráticas. A parte caritativa não parou o tempo nenhum, então está sempre andando. Então nós estamos aguardando isso aí, inclusive vai ser, se puder ter a honra de ter uma entrevista futura, quando tivermos alguma notícia dessas mudanças, notícias reais,
nós podemos discuti-las. Mas, por enquanto, não há o que se fazer. Estamos com o Papa, estamos esperando as novas definições e vamos ver como isso vai ser lançado, como ser votado e quais serão. Por enquanto, ainda é só intriga. Não há nada. A única coisa é que estamos ainda sem um grão-mestre, porque não sabemos se a votação será agora, se será antes. Agora que a vida está voltando ao normal, que nós saberemos como proceder. Nesse cenário globalizado que nós vivemos e polarizado por outro lado, onde acho que podemos fazer essa leitura, que é a leitura que o senhor fez, e eu concordo com ela, né, onde nós não temos necessariamente um projeto de poder de governo mundial, mas nós temos projetos de dominação mundial, né, enquanto vão ter aqueles que brigam pela hegemonia militar, e vai ter outros aí que dominam o mundo de uma pequena ilha de paraíso fiscal e assim, através das transações bancárias e não sei, né? Nós temos projetos, de fato, de hegemonia mundial em determinados segmentos. Não creio que eles convirjam totalmente, mas é um caso a ser analisado. Eu pergunto para o senhor, primeiro, qual que é o papel da ONU nisso, né? Até que ponto ela é, digamos, ela é benéfica, até que ponto ela é nociva, e nesse caso, qual seria o antídoto para isso? Como aparar essas arestas, digamos assim? Eu acho engraçado, assim, porque no Brasil se tem uma ideia da ONU, e eu tinha essa ideia também quando eu morava aí, até que eu comecei a participar, a ver como é que funcionava, etc. As pessoas acham que a ONU tem algum poder, né? Na verdade, a ONU não tem poder nenhum, e assim, esse poder, claro, você tem o Conselho de Segurança, que ele dá mais voto, dá mais peso, né, aos países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Mas, tirando isso, né, o poder de veto, por exemplo, para algumas coisas, que tem patrocinado barbaridades aí durante a história. Mas, por outro lado, você tem... eu acho que as pessoas superestimam a ONU, no meu entender. Porque... por exemplo, cada organismo da ONU, cada agência da ONU, você tem administrações que são rotativas, né? Então, você não apenas os países mais ricos ou mais importantes é que vão... por exemplo, o presidente do ECOSOC agora é de um país da África, eu não me recordo agora que país. Então, você tem essa rotatividade, né? Então, você tem várias mentes diferentes, várias ideias diferentes que tem que se acertar. Eu acho a ONU um experimento que talvez em alguns anos aí, algumas décadas, de fazer as pessoas serem forçadas a sentar para dialogar. Então, nesse aspecto, eu acho importante. Mas, assim, a ONU não tem nenhum poder... não tem nenhuma pretensão de ser um governo mundial ou qualquer coisa assim como as pessoas acham, né? Então não há o que você tem dentro da ONU é uma grande bagunça que às vezes é difícil de você coordenar, né? Porque são tantos, quase 200 países aí, e você tem pessoas diferentes, você tem... Né, dentro dos próprios países, você não tem uma tendência, por exemplo, você tem às vezes direita que está lá no país, depois você entra a esquerda no poder, depois entra a direita novamente, depois entra numa ditadura, então você nunca vai ter, dificilmente você vai ter uma conjectura tal que possa haver esse amálgama de nações de uma forma a dar poder para a ONU para fazer isso ou aquilo, né? Então, o que você tem da ONU são algumas
Por exemplo, em relação agora, né, à pandemia, você tem a Organização Mundial da Saúde, que tem um certo papel, mas da mesma forma, a diretoria da Organização Mundial da Saúde, ela é rotativa, então você não tem necessariamente uma, né, dizer, não, tá favorecendo o interesse desse ou daquele necessariamente, né, ou da própria ONU, né, o interesse da própria ONU. Mas dissolver o parlamento não significa fechar o parlamento, né? Dissolver o parlamento, você vai tirar aqueles elementos, aqueles atores que não estão coordenados na ideia de nação que a Constituição determina, esse norte. Eles não estão nesse norte. Então, isso é dissolver. O imperador dissolve e nova escolha é feita, novas eleições são chamar o povo para compor o poder de novo. Coisa diferente, por exemplo, do que fez Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, enquanto presidente, quer dizer, você já está saindo da monarquia, já entrando na república, ele, como presidente, ele não dissolveu, ele fechou. Ele falou, vai tudo para casa e eu sou o executivo e o legislativo. Então, quem é que vai controlar esse homem? Mas o Supremo continuou. Olha que interessante a questão do Getúlio. O Supremo continuou. Na época do Estado Novo, existia ainda o Supremo. Mas, de acordo com Getúlio, na Constituição, agora tem uma passagem na Constituição de 37, se não me engano, tem uma passagem que fala, olha, as decisões do Supremo, tudo bem, né, tá valendo, mas elas têm que passar pelo crivo do Legislativo. Olha isso. As decisões do Supremo tinham que ser aprovadas pelo Legislativo. Se Getúlio fechou o Legislativo, quem era o Legislativo? Era ele. Boa. Então, assim, ele amarrou a coisa de uma forma que, olha, criou o Estado Novo, que é o paisão. Tá? Mas as coisas vão se amoldando, né? Então, esse momento de ruptura que eu enxergo, o momento de ruptura, para você acabar com essa ordem constitucional, que foi criada em 88, pós-regime militar, uma Constituição, que aí, eu posso falar várias coisas dessa Constituição, que são institutos de esquerda, né? Quando você traz, por um lado, por exemplo, um direito de propriedade, né? No artigo 5º, que o direito de propriedade é típico de direita, é um direito de primeira dimensão, mas logo no inciso seguinte você fala que essa propriedade tem que cumprir a função social. Quer dizer, uma propriedade particular tem que cumprir a função social. E o que é função social? E é uma coisa que a doutrina se bate, um tenta explicar, o outro, e sem sucesso. O que é a função social? Bom, eu acho bom que as pessoas saibam, de fato, o que é a função social, porque se elas não cumprirem a função social na propriedade, elas podem perder essa propriedade pela desapropriação, por não cumprimento da função social. Quer dizer, o Estado te expropria porque você não cumpriu a função social. E ninguém sabe que raiz é a função social. Então, essa Constituição é o que eu defendo, uma ruptura. As pessoas precisam enxergar e ver que essa Constituição ela foi criada, ela foi no momento histórico que o Brasil passou de reabertura e que a esquerda tomou o poder e que hoje a sociedade civil já está um pouco cansada desse papo, né? E eles já estão querendo outras coisas, estão querendo voltar ao que sempre foi, né, que é direita, conservadora e tudo mais. E essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Você vê isso acontecer, né, nas eleições e tudo mais. Você vê políticos passeando nas ruas, quando esse político é bem tratado pela população, quando ele não é bem tratado pela população. Daí você já vê a coisa aí, né? Uma população que é contra a liberação das drogas, que é contra o aborto, né? Pautas aí conservadoras. Eu acho que é um momento que a sociedade está acordando, ela vai acordar mais, ela está acordando aos poucos, e ela vai perceber que isso aí é o que está aí. Eu defendo uma nova ordem. Se fosse o excelente, seria a volta, né, do Império, com o imperador Dom Luís e tudo, depois Dom Bertrand, né, na sequência, com aquele sentimento de nação, aquele resgate. Eu acho que é interessante fazer esse resgate histórico do Brasil. A gente vê que desde o golpe republicano, onde procurou destruir a nossa herança cultural, histórica, né, e assim por diante, né,
foi golpe após golpe, regime após regime, república após república, foi tentando impor uma série de características culturais, artificiais, muitas delas importadas, porque não todas elas importadas, de outras a dinâmica nossa, né? E que resultou, hoje eu vejo, por exemplo, uma tríade aqui, né? Que não vejo com muito bons olhos. A gente tem um carnaval que nos trouxe, vem junto aquela frase, né, que o ano do brasileiro, o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval, né? Em consequência disso, o brasileiro adora um feriado prolongado, recesso. O futebol nos legou esse sentimento de torcida, e a gente tem torcida para partido, torcida para político, tem torcida para micróbio hoje, como a gente vê, né? Mas a gente tem o funk que quer passar para o Brasil inteiro, né? A ideia de que quer transformar o Brasil todo numa grande favela, né? Liderada por um chefe de gangue com o que eles chamam de consciência social de esquerda, evidentemente, né? E aí vai a pergunta que eu faço para o senhor. Quando o senhor falou a questão do parlamentarismo, do semi-parlamentarismo, como queira, a Austrália, né, ela começou a ser colonizada como uma ilha penal quando o Brasil já era um reino, né? No entanto, não teve essa sucessão de golpes, essa sucessão de repúblicas, essa sucessão de sei lá mais o que o Brasil teve e que chegou nessa tríade trágica cultural que a gente tem hoje. Se o Brasil tivesse seguido nos trilhos em que estavam, né, antes do primeiro de tantos outros golpes que se sucederam, né, lembrando que a gente já estava naquela situação muito mais avançada do que a Austrália, e a Austrália é o que é hoje. A pergunta que eu faço é o seguinte: na opinião do senhor, opinião sincera, razoável, onde o Brasil estaria no cenário mundial hoje, né, se tivesse seguido no trilho que estava e não tido essa série de golpes, essa sucessão de golpes que nos trouxeram até onde a gente está hoje? Eu acho que a gente pode só sonhar com isso, mas o que seria o mundo se o Brasil não tivesse passado por essa grande crise política, econômica, social, que foi a proclamação da República, que certamente seria uma das maiores nações do mundo. Não podemos especular se seria a primeira, mas dentre as três. Então, seria exatamente ali, entre Estados Unidos e Brasil, estaremos rivalizando aí o controle das Américas e também uma influência mundial muito grande, né? Vamos lembrar só uma coisa: os Estados Unidos, voltando um pouquinho antes no tempo, os Estados Unidos, em 1822, quando o Brasil se independiza, né, quando o Brasil se torna independente, os Estados Unidos ainda era um filete de terra. Os Estados Unidos não era o que ele é hoje, né? Não tinha o território continental que ele hoje tem. Então, o Brasil já era continental naquele momento, né? Então, não éramos mais ricos, mas certamente nós não tínhamos problemas territoriais, muitos problemas territoriais ainda a serem vencidos, o que foi o caso dos Estados Unidos. E a instabilidade norte-americana ainda existia. A Inglaterra controlava os Estados Unidos. Não era o caso do Brasil. O Brasil tinha uma marinha mercante, um exército independente. Na minha opinião, até poderia fazer frente ao exército americano naquele ponto, tá? Em termos que garantia todo o território nacional. Já o exército e a marinha norte-americana eram praticamente inexistentes. A Inglaterra controlava os rios norte-americanos, controlava o Mississippi, a Inglaterra controlava toda a volta, os portos, por cima do St. Lawrence, por dentro com o Mississippi. Portugal, uma vez que saiu do Brasil, saiu, e ninguém mais entrou. Então a gente estava íntegro do ponto de vista territorial. Isso que eu acho que foi uma grande vantagem e foi o que oferiu grande respeito do Império Brasileiro até no próprio Estados Unidos. O presidente Grant, quando recebeu Pedro II, né, e depois daquela visita que ele fez, e acho que houve eleições, e Pedro II até recebeu lá votos dos americanos, mas é porque, de fato, o Brasil tinha essa condição
de império, mas institucional mais avançada. Nós tínhamos instituições de fato mais avançadas, uma organização política mais avançada. E olha só que interessante. Olha como o fator poder moderador, o minuto que você tirou o poder moderador do jogo, com o golpe da República, Brasil estável até 15 de novembro de 1889. Removeu-se o poder moderador. Agora, quem é que rege o país? São os mesmos burocratas, são os mesmos deputados. Obviamente que houve perseguição, houve uma série de coisas aí pelos militares. Fecharam o Congresso, fecharam a mídia, etc. No entanto, a máquina pública, aquilo que fazia funcionar o jogo interno, desandou completamente com os mesmos agentes. E isso, para qualquer cientista, ele pode falar, poxa, tinha uma variável aí, tiramos essa variável, o resultado é outro. E é isso que aconteceu. Então, imagine se tivéssemos seguido com esse modelo adiante. Certamente, o período de Primeira República seria muito diferente, porque a Primeira República foi caracterizada pelos oligarcas da agricultura e pecuária. E o Pedro II era favorável à industrialização do Brasil. Então, havia já um embate aí dessas oligarquias querendo se ver livre da família imperial, porque ela era, entre aspas aqui, progressista, né? Progressista em termos do século XIX. Ela buscava tecnologia, buscava novidades industriais. Então, imagine uma grande revolução industrial que o Brasil teria tido na Primeira República. Vamos lembrar que o Brasil ficou 40 anos como fazenda, até 1930, né? Completamente vinculados ao agronegócio, até do ponto de vista de dívida externa. Né? Rodrigues Alves, se eu não me engano, que fez um endividamento com os ingleses para poder pagar a dívida da República, que foi o quanto custou para estabelecer a República no Brasil. Custou dinheiro. O Brasil, os golpistas não tinham dinheiro, pegaram financiamento para fazer aquilo lá, o Brasil quebrou, aí ficou devendo e usou o agronegócio de colateral para poder pagar a dívida externa, que foi criada pelo golpe republicano. E aí virou uma fazenda durante 40 anos para poder pagar a dívida externa. Não houve financiamento de indústria, não houve crédito para nada além do agronegócio. Enfim, então eu acho que seria um Brasil, já no início do século XX, completamente diferente. Né? Completamente diferente. E aí, a que se valeria isso durante os dois grandes conflitos mundiais, da Primeira e da Segunda Guerra? Poderíamos até especular se haveria uma Primeira ou uma Segunda Guerra. Certamente o Brasil abrigaria muito mais do que abrigou, né, de migração, e certamente teria contribuído muito mais forças militares do que contribuiu nesses dois empenhos. Se eu não me engano, contribuiu muito pouco na primeira, mas na segunda foi um número até notável. Né? Talvez um dos menores, mas é notável, né? Não foi zero, foi o bastante para a gente notar. No entanto, se o Brasil fosse ainda mantido com o Império, teria sido, de fato, talvez um fator até estabilizador de todos esses conflitos, considerando que era um império de origem europeia. E os conflitos eram majoritariamente, os dois conflitos foram criados, primeiro da Primeira Guerra, criados por questões familiares na Europa, né? E o segundo também nasceu na Europa, né? Mas daí tem outra dinâmica política aí em jogo. Enfim, eu acho que o Brasil seria realmente uma das top 3 nações do mundo hoje, né? E teria soberania, independência, influência. Você veria escolas brasileiras, mundo afora, pessoas aprendendo português e o jeito brasileiro, mundo afora. É isso que eu acho que a gente veria, uma economia fortíssima, influência em padrões de consumo fortíssimos, ou seja, teríamos uma proposta civilizatória muito mais abrangente do que ela é hoje. Doutor Modesto, nós temos um sistema, sobretudo eleitoral, que implica numa péssima representatividade, sobretudo no nosso parlamento. Ainda ontem, no programa que apresentamos aqui na rádio, eu falei o seguinte, que
o número, o percentual de votos com os quais o último presidente foi eleito, né, que dá 55% dos votos válidos, daria para eleger toda a Câmara dos Deputados Federais e mais um pouco, né, e a soma daria para eleger o Congresso inteiro, praticamente. Né? A soma de todos os votos válidos não chega a 40%, né, dos votos totais. E aí agora vem a pergunta que os inscritos do meu canal pediram que eu fizesse para o senhor. O senhor acha que é possível chegarmos a uma nova Constituição, a uma Constituinte, a viabilidade de uma Constituinte, sem primeiro mexer nesse sistema eleitoral de pouca representatividade? Ou seja, é possível, podemos sonhar com uma nova Constituição sem passar primeiro por, digamos, uma reforma eleitoral? Bom, eu acho que a reforma eleitoral está dentro da Constituição. Quer dizer, nós temos que ter uma Constituição que permita uma representação, uma democracia representativa com outros fundamentos. Então, o primeiro fundamento é exatamente o voto distrital. Não se pode imaginar que os deputados e vereadores sejam eleitos pelo voto proporcional, como hoje em dia. Esse voto proporcional existente no Brasil é um dos pouquíssimos que existe no mundo democrático. Em todos os países democráticos, o que existe é o voto distrital puro, ou alguns o voto distrital misto, mas, na maioria, o voto distrital puro, ou seja, os eleitores de uma determinada área eleitoral, uma região eleitoral, elegem um deputado estadual ou federal, ou um vereador, para que represente os eleitores daquela área. Isso permite que os eleitores daquela área circunscrita, territorial, permite que os eleitores acompanhem durante todo o exercício do mandato do deputado ou vereador a sua atuação. Então, permite o acompanhamento da conduta, de se ele está realmente comparecendo à Câmara ou à vereança, se ele está agindo com decoro, se ele não está praticando crimes contra a administração pública. Enfim, é uma forma de se permitir o controle dos eleitores, não só para não reelegê-lo, no caso, como também para a ideia de que haja um recall, aquele sistema que é adotado em alguns estados americanos, em que você pode perfeitamente, no meio do mandato de um representante que não honrou o seu encargo eleitoral, ser realmente afastado da vereança ou da deputação estadual ou federal. Então, o voto distrital é importante. Também é importante estar previsto nesse projeto de Constituição uma coisa fundamental, é que haja candidaturas independentes dos partidos. Nós precisamos acabar com a partidocracia no Brasil. De acordo com o artigo 14, inciso 5º da Constituição de 1988, você só pode ingressar na vida pública através dos partidos. E os partidos que nós temos são esses que estão aí. Não se falar mais nada, entendeu? Esses são os partidos, claro que tem uns 3 ou 4 partidos de esquerda e de direita e até de centro, que são decentes, mas eu acho que uns 2 ou 3, no máximo. O resto dos 30 que existem aí são verdadeiros gangues que existem no Brasil, do fundo eleitoral, do fundo partidário e das famigeradas emendas parlamentares ao orçamento, que somam bilhões e bilhões e bilhões, que eles embolsam todos esses recursos. Portanto, nós temos que ter, além do voto distrital, nós temos que ter realmente a possibilidade de candidaturas independentes. E também a outra coisa fundamental para se poder ter alguma coisa que permita uma nova ordem política no Brasil é realmente a proibição de reeleição para qualquer cargo. Alguém vai lá para ser candidato a presidente por um mandato. E assim também para governador, para senador, deputado, vereador e prefeito. Quer dizer,
para acabar com a carreira política. Nós temos deputados e senadores e governadores que ficam trocando de cargos, entre eles e presidente da República, ficam trocando de cargos, que estão há 50 anos na política, estão há 50 anos na política, e são profissionais da política. Nós precisamos acabar com isso, não pode haver profissional de política. O profissional é aquele que trabalha, que contribui para a sociedade, esse é o profissional, qualquer profissão que ele tenha, por mais humilde que seja. Agora, profissional da política, precisa fazer carreira de deputado, carreira de vereador, carreira de senador, governador, sei lá o quê. Quer dizer, isso é um absurdo. Portanto, acabar com a reeleição. Isso é importante. Eliminação do fundo eleitoral, como eu falei, eliminação do fundo partidário, eliminação das emendas parlamentares, acabar com os cargos em comissão, que são milhares de cargos em comissão que dominam as repartições públicas no Brasil e tornam o serviço público absolutamente ineficiente e disfuncional no país. Há uma série de reformas que seriam importantíssimas para se poder lograr uma nova ordem política no país, garantidas, é claro, totalmente as liberdades públicas. Entrevistar essas pessoas foi para mim uma experiência fantástica, principalmente por poder apresentar para vocês um ponto de vista muito diferente do que muitas vezes nos é apresentado e mais próximo da realidade. Por isso, estou preparando uma nova agenda de enriquecedoras entrevistas para esse ano. E você? O que achou dessas participações aqui no meu canal? Quem você gostaria de ver em uma participação futura? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo o porquê. Mas se achou essas informações interessantes para que outras pessoas tenham acesso a elas, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí, como sempre, que a verdade nos liberte.